Olá, turma, vamos aqui dar continuidade no estudo dos modelos atômicos, a partir agora do modelo atômico de Rutherford, tá? Paramos lá na última aula, ainda em sala, no modelo atômico de Thomson. Falamos ali naquele modelo sobre a descoberta do elétron, algumas mudanças de característica do modelo atômico de Dalton em relação ao modelo de Thomson. E agora, avançando ainda mais alguns anos na história, aqui da evolução histórica dos modelos atômicos, nós avançamos até o momento em que houve a descoberta da radioatividade. Com a descoberta da radioatividade, a ciência pôde fazer novos experimentos, e a partir de novos experimentos, usando agora emissões radioativas, emissões de partículas alfa, partícula beta, radiação gama, que são as emissões radioativas. A partir daí foi possível fazer descobertas até então de partículas até então desconhecidas, tá? Aqui, por exemplo, a gente pode citar o próton, tá? O próton, até esse presente momento aqui, não havia sido descoberto ainda. Nós tínhamos o modelo atômico citando apenas o elétron, né? O modelo atômico de Thomson. Aqui em Rutherford já temos a presença do próton, já que ele, juntamente aqui com Goldstein, eles descobriram aí a presença do próton no átomo, tá? Ernest Rutherford, nascido aí em Nova Zelândia em 1871, era químico e físico, e foi descobridor do próton juntamente aí com Goldstein, tá? Vou falar aqui sobre a experiência de Rutherford. A experiência de Rutherford foi realizada aqui no ano de 1911. Essa experiência aqui, ela deu suporte para que o modelo atômico de Rutherford fosse criado, tá? Todo o modelo atômico, todas as características do átomo de Rutherford nasceram a partir desse experimento. Então deixa eu explicar aqui rapidamente para você o que foi feito aqui resumidamente. Então, como eu falei para você, esse modelo aqui ele nasce a partir do surgimento da radioatividade. Aí nós temos aqui a presença de um átomo radioativo, que é o polônio. Esse elemento radioativo, ele tem como característica a emissão de radiação, né? Então ele emite radiação para todas as direções. No caso aqui, essa amostra de polônio foi colocada em uma caixa de chumbo. A função da caixa de chumbo aqui é bloquear a radiação, tá? Para que ela não saia para todos os lados aqui, para cima, para baixo, para esquerda, direita. Então foi colocado um orifício aqui na caixa para que a radiação saísse de uma forma direcional, de uma forma controlada. Então foi colocado aqui o orifício para que a radiação do polônio saísse por esse orifício apenas e não saía para todas as direções, certo? Saindo dessa radiação aqui, que era partículas alfa, uma das emissões radioativas. Essas partículas alfa, que são partículas de carga positiva, são partículas pesadas, tá? que um elemento radioativo emite. Essas partículas foram colocadas aqui diante de uma lâmina de ouro, uma lâmina bem fina de ouro, tá? O que acontecia aqui, ó? Bem, Rutherford esperava que as partículas alfa batessem nessa lâmina de ouro e voltassem. Porque assim, mesmo que imagine você correndo em direção a uma parede, a gente espera que você bata e volta, né? Você não vai bater na parede e atravessar ela, né? Espera-se que você bata na parede e volte. Era isso que Rutherford esperava aqui nesse experimento. E aí ele ia saber se a partícula voltou, porque aqui em volta tinha um detector de colisões, tá? Que era de sulfeto de zinco. Ele ia perceber aqui em que ponto a partícula alfa estava batendo, né? Se ela batesse por aqui, assim, nessa região, significa que ela bateu na lâmina de ouro e voltou, né? Bateu na lâmina de ouro e voltou, aí ela ia bater nesse perímetro aqui do detector de colisões. Mas, para surpresa do Rutherford, aí, o que acontece? Cerca de a cada 2.000 partículas alfas emitidas, duas partículas batiam e voltaram, certo? Duas partículas batiam e voltaram. Mais de 99% das emissões das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro, bateram aqui atrás
no detector de colisões. Então ele percebeu que a maioria das colisões das partículas alfa estavam sendo detectadas aqui atrás. Significa então que elas atravessaram a lâmina de ouro. E uma pequena quantidade bateu e voltou e foi detectado nessa região aqui do detector de colisões. Certo? Então isso foi resumidamente, tá, o experimento de Rutherford. O que ele entendeu com esse experimento? Bem, vamos aqui as características. Ele percebeu com esse experimento que o átomo apresenta um grande espaço vazio na sua constituição, certo? O átomo apresenta um grande espaço vazio na sua constituição. Vamos entender isso aqui. Como é que ele chegou a essa conclusão que o átomo tem um grande espaço vazio? Porque a grande quantidade das emissões de partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro, né? Se atravessaram, se a gente estivesse lançando partícula alfa aqui, ela atravessou. Se ela atravessou, quer dizer que ela estava passando por um espaço vazio. Por isso que ela conseguiu atravessar. Uma segunda partícula viria por aqui e atravessaria de novo. Uma terceira viria por aqui e atravessaria de novo. Então está passando por um espaço vazio que é muito grande. Por isso que elas estão atravessando. Uma pequena quantidade de partículas alfa vieram em direção à lâmina de ouro, bateram em alguma coisa e voltaram, né? Não conseguiram atravessar. Isso aconteceu com uma pequena quantidade de partículas alfa. Se foi com uma pequena quantidade, se eu lanço aqui 2.000 partículas alfa e 2 apenas bate e volta, mas as demais conseguem atravessar, é válido então eu supor que esse átomo apresenta um grande espaço vazio com tamanho muito intenso, muito grande, né? Para conseguir atravessar aí todas as partículas alfa. E se 2 baterem e voltaram, quer dizer que bateram em uma região do átomo que é maciça, que a partícula não conseguiu atravessar, e que essa parte maciça é extremamente pequena, já que 2 partículas apenas bateram e voltaram. Então bateram em uma região maciça que é extremamente pequena, que foi chamada de núcleo. Tá? Então aqui surge pela primeira vez o termo núcleo. Tá? O termo núcleo não tinha ainda sido citado no modelo atômico de Dalton nem de Thomson. O termo núcleo vem agora pela primeira vez aqui no modelo atômico de Rutherford. Ele fala que o núcleo é a região do átomo que estão presentes os prótons, as partículas aí de carga elétrica positiva, e que esses prótons apresentam uma quantidade de massa considerável. É uma região maciça. As partículas alfa bateram e voltaram, ou seja, é uma região que apresenta uma massa considerável. E como foi uma pequena quantidade de partículas que aconteceu isso, então esse núcleo é extremamente pequeno. A maior parte do átomo é formado de espaço vazio que as partículas atravessaram. Esse espaço vazio tem nome também, é chamado de eletrosfera. Então nós temos esses dois termos aqui sendo criados pela primeira vez no modelo atômico de Rutherford, que é o conceito de eletrosfera, que é uma região com grande espaço vazio aí dentro do átomo, em que estão presentes os elétrons. Tá? Os elétrons estão presentes na eletrosfera e os prótons estão presentes no núcleo, que é a região de maior massa. A eletrosfera é a região de maior volume, é um espaço vazio muito grande, é um volume muito grande, e que estão presentes os elétrons, que são partículas aí que estão com movimentos desordenados em torno do núcleo, aqui no modelo atômico de Rutherford. Então são basicamente essas características aí, tá? Do modelo atômico de Rutherford. Ele apresenta um núcleo maciço, certo? Presença de eletrosfera. É importante você ter em mente que isso aqui é diferente dos modelos atômicos de Dalton e Thomson, principalmente em relação a esse espaço vazio aqui que não existia, tá? No modelo atômico de Dalton e nem de Thomson. Esse espaço vazio ele foi colocado como característica a partir ali daquele experimento do Rutherford. Como várias partículas atravessaram, ele colocou como característica esse espaço vazio aqui que não tinha nos modelos anteriores. A presença de um núcleo bem pequeno, maciço,
também algo novo aqui do modelo de Rutherford, além da presença dos prótons, tá? Por que que o modelo atômico de Rutherford chegou ao fim, né? Como eu falei para você anteriormente, todo modelo tem um momento que alguma coisa que não fica bem explicado, e aí acaba tendo um fim esse modelo. O que que fez chegar ao fim o modelo atômico de Rutherford? Bem, Max Planck fez a seguinte pergunta em relação ao modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford colocou lá pra gente, a gente viu ali que os elétrons estão em movimentos desordenados em torno do núcleo, certo? Deixa eu voltar aqui para você ver. Os elétrons estão em movimentos desordenados em torno do núcleo. A pergunta de Max Planck foi a seguinte: se o próton que está no núcleo tem carga positiva e o elétron que está girando em torno desse núcleo tem carga negativa, por que não existe uma força de atração aqui, positivo negativo? E por que os elétrons estão aqui executando órbitas em torno do núcleo e não estão caindo em cima do núcleo? Já que eles têm cargas opostas, se atrairiam, por que todos os elétrons não pulam aqui para cima do núcleo? Rutherford não soube explicar por que isso não acontecia, tá? Ele só entendeu a partir do experimento dele que o átomo seria dessa forma aqui, mas não soube responder a essa pergunta do Max Planck: por que os elétrons não caem no núcleo, né? Por que eles não são atraídos pelo núcleo, já que tem cargas opostas? Por que eles ficariam aí em torno do núcleo, né? Então, não tendo resposta para isso, tivemos o fim aí do modelo atômico de Rutherford, até que outro cientista tivesse a resposta, por que isso não acontecia. E essa resposta veio de Niels Bohr 2 anos depois, em 1913. O modelo de Rutherford foi em 1911, 2 anos depois nós tivemos aqui Niels Bohr trazendo uma possível resposta para isso, tá? Era físico, nascido em Copenhague, na Dinamarca, 1885, tá? Vamos falar aqui do modelo atômico de Bohr. Qual é a diferença dele para o modelo atômico de Rutherford? Bem, o que mantém ela, primeiramente? O que tem em comum do modelo de Rutherford para o modelo de Bohr? O modelo de Bohr mantém o conceito de átomo contendo um núcleo maciço e pequeno e um espaço vazio denominado eletrosfera. Esses conceitos são mantidos. O que muda basicamente do modelo de Rutherford para o modelo de Bohr? Algumas coisas mudam, tá? Primeiro, lembra que os elétrons estavam em movimento desordenados em torno do núcleo no modelo de Rutherford? Agora os elétrons estão em movimentos ordenados em torno do núcleo. Perceba aqui, ó. Aqui os elétrons estão executando órbitas circulares em torno do núcleo. E aí nós temos a formação de camadas. Nós temos a primeira camada, camada K. Temos a segunda camada, camada L. Cada camada dessa contém uma certa quantidade de elétrons, tá? Terceira camada, camada M. E assim por diante até um total de 7 camadas. Isso aqui é a primeira camada, segunda, terceira, até um total de 7. Certo? Então nós temos os elétrons distribuídos em camadas, que também são chamados de níveis de energia. Certo? Essa é a primeira diferença do modelo atômico de Rutherford para o modelo atômico de Bohr. Outra característica importante aqui do modelo de Bohr é a questão aqui das órbitas quantizadas. O que significa órbitas quantizadas? Vamos entender o seguinte, ó. Perceba claramente aqui, ó, nós temos que os elétrons que estão na camada K, no primeiro nível de energia aqui, essa camada K, ela tem um tamanho menor do que a camada L. Tá claro aí para você isso? A camada K é menor, certo? Menor em tamanho mesmo. Ela é menor do que a camada L. A camada L é menor do que a camada M. A camada M seria menor do que a N e assim por diante. Vai ficando maior essa camada aí. Esse nível de energia vai ficando maior. E o que isso influencia? Isso influencia em relação à energia, tá? Se a camada K é menor do que a camada L,
fica bem claro para a gente que esse elétron aqui da camada K, ele precisa de menos energia para estar aqui nessa camada do que o elétron da camada L. Já que a camada L é maior, esse elétron aqui da camada L, ele precisa ter mais energia do que esse elétron aqui da camada K, que está numa órbita menor. Tá? Então vou colocar aqui valores hipotéticos para você entender as características. Vamos supor que esse elétron aqui da camada K, ele precisa de 10 de energia, certo? 10 joules de energia, vou colocar um valor aqui hipotético. Precisa de 10 joules de energia para ele se manter aqui na camada K, certo? Executando aqui órbitas circulares. Muito bem. O elétron da camada L, como a órbita é maior, vamos dizer que esse elétron precisa aqui de 25 de energia, 25 joules, tá? Então, certo? Essa é uma característica. O elétron que tem 10 joules de energia, ele vai se manter de uma forma permanente na camada K. Então nós temos aqui as chamadas órbitas quantizadas. Quer dizer que cada órbita dessa, cada camada dessa, tem uma quantidade determinada, quantizada de energia. Então os elétrons que estão na camada K precisam de 10 de energia. Os elétrons que estão na L precisam de 25 de energia. Os que estão na M precisam de 40 de energia, por exemplo, tá? Então cada órbita dessa tem uma quantidade definida de energia. O modelo de Bohr chama isso de órbitas quantizadas, certo? Os elétrons desse modelo estão no estado estacionário. O que significa estado estacionário? Significa o seguinte: os elétrons que estão numa determinada camada, por exemplo esses aqui da camada K, esses elétrons aqui eles vão por toda a vida deles permanecer na camada K, certo? Os elétrons que estão na camada K vão permanecer nessa camada para todo o sempre, certo? Estado estacionário não quer dizer que o elétron está parado, tá? Muito pelo contrário, o elétron não para nunca, o elétron está em movimento constante. Ele está em movimento constante numa mesma órbita, numa mesma camada, no mesmo nível de energia. Esses elétrons estão em movimento nessa órbita especificamente para todo sempre, tá? Então a gente fala que eles estão no estado estacionário. Eles estão na mesma órbita para todo sempre, tá bom? É possível o elétron sair da camada L e ir para a camada M? É possível haver essa migração aqui? É possível, tá? Aí nós temos a característica que é o seguinte, você tem que entender isso. Lembra que a gente colocou um valor hipotético aqui, que os elétrons da camada L têm 25 de energia e os da camada M têm 40? Pois é, como é que a gente pode fazer para que um elétron saia daqui do seu estado estacionário, saia daqui da sua camada de origem, do seu nível de energia de origem, e passe para uma camada mais externa? Como é que isso pode acontecer? Para isso acontecer, esse elétron tem que ganhar energia. Ao ganhar energia, aqui tem uma quantidade definida de energia também. No nosso exemplo hipotético aí, se ele tiver 25 de energia, para ele saltar para a camada que tem 40, ele teria que ganhar aí mais 15 de energia, né? Ao ganhar essa energia, esse elétron pode saltar para a camada de 40, que é uma camada mais externa. Só que aí acontece o seguinte: o elétron não vai ficar aqui na camada M para todo sempre aqui, porque não é a camada dele. Simplesmente não é o lugar dele, tá? Então ele pode receber energia, saltar para a camada mais externa, só que depois ele volta para a camada de origem, certo? Ele vai voltar depois para a camada de origem, e ao fazer a volta para a camada de origem, ele vai liberar uma energia aqui na forma de luz, certo? Então, de novo, para você entender, o elétron está no estado estacionário na camada L, ele pode saltar para a camada M, desde que ele receba energia para isso, tá? Como é que eu chamo essa energia que o elétron recebe para saltar aqui? Eu chamo de fóton, tá?
Então esses elétrons recebem fótons, que são energias para energia suficiente para que ele consiga fazer aqui o chamado salto quântico, saltar para um nível mais externo. Só que ele não vai ficar direto no nível externo, ele vai depois voltar para sua camada de origem, e ao retornar ele libera energia na forma de luz, tá? O que acontece aqui para você compreender ainda mais aplicações disso? Nós temos as chamadas emissões luminosas. Isso acontece aqui, por exemplo, nos fogos de artifício. Os fogos de artifício, nós temos ali, você já deve ter percebido que os fogos de artifício têm cores diferentes. Tem fogo de artifício na cor vermelha, na cor verde, na cor azul, na cor amarela, tá? Tem diversas cores aí nos fogos de artifício. O que é que muda de uma cor para outra? É o átomo presente, tá? É a composição química do fogo de artifício. Se nós tivermos ali o átomo de sódio, por exemplo, fazendo parte do fogo de artifício, isso aqui vai acontecer. Você vai acender os fogos de artifício. Ao acender, você está fornecendo energia. Ao fornecer energia, você faz com que os elétrons saltem para níveis mais externos, já que eles ganharam energia. Depois eles voltam para a camada de origem, emitindo energia na forma de luz. E essa luz ela vai ser uma luz na cor amarela. Então, quando eu queimo um fogo de artifício, estouro um fogo de artifício, se esse fogo de artifício for feito de sódio, vai gerar a coloração amarela no momento ali da queima desse fogo de artifício. Se esse fogo de artifício for feito de cobre, vai gerar a coloração verde ali no momento da queima. Se esse fogo de artifício for feito de lítio, vai gerar a cor vermelha ali ao fazer a queima desse fogo de artifício, tá? Então assim por diante, tá bom? Alguns elementos químicos vão gerar essas cores aí características ao serem queimados, tá? Um outro exemplo disso que você pode estar pesquisando aí é em relação ao teste de chama. O teste de chama é um outro exemplo interessante aí que você pode estar pesquisando sobre esse modelo atômico de Bohr, sobre essa característica específica aqui, tá? Do salto quântico. Quando você leva uma amostra de um sal, esse sal ele vai entrar em contato com a chama. E ao entrar em contato com a chama, os elétrons dos metais principalmente vão fazer esse caminho aqui, tá? Do salto quântico, retornar para o nível de origem e liberar energia na forma de luz. Essa luz ela pode ser visível para a gente em relação a esses elementos que eu citei para você. A gente consegue ver se for sódio, se for lítio, se for cobre. Alguns elementos a gente consegue ver. Essa energia na forma de luz aqui está num comprimento de onda que o nosso olho, que o olho humano consegue enxergar, mas a maioria dos elementos químicos emite essa energia na forma de luz com um comprimento de onda que a gente não consegue visualizar. A gente não consegue visualizar a queima do cloro, por exemplo, do oxigênio, do hidrogênio. Isso aí não tá no nosso campo de visão, tá? Acontece isso aqui tudo, salto quântico acontece com esses elementos, só que a energia liberada na forma de luz não é uma luz visível, a gente não vai conseguir enxergar, certo? Então é isso, espero que você tenha entendido aí. Esse foi o modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Bohr.